Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode ganhar 15 mil reais por mês, todos os meses de renda passiva. E qual o caminho para você chegar lá, investindo muito bem em 3 passos. Se isso parece interessante para ti, então deixa o dedo no like e presta muita atenção, porque nos próximos minutos eu vou te revelar um passo a passo para você criar um plano para conquistar a independência financeira e aprender a investir para alcançar essa renda passiva de 15 mil por mês, ou de 20 mil por mês, ou de 30 mil reais por mês. Tudo isso aqui com o pé no chão e sem promessas absurdas. Combinado? Você está assistindo esse vídeo, você quer alcançar a tranquilidade financeira. Eu acredito que seja muito provável. Você deve estar querendo tirar o pé do acelerador, ou curtir mais a tua família, ou pelo menos se programar para que você consiga lá na frente tirar o pé do acelerador, porque você sabe que o INSS não vai servir para nada. Eu entendo isso porque eu já tive na tua posição, conseguir viver de renda já foi um sonho e é um objetivo na minha vida, e eu continuo aqui, gerando renda ativa, trabalhando como nesse momento aqui para produzir conteúdos pelo Clube do Valor. E conhecendo a sua situação, eu sei que você tem basicamente, tá numa simplificação, 3 diferentes caminhos que você pode seguir nessa jornada. Isso aqui se tratando de investimentos, tá? Primeiro, você pode escolher um caminho de investir bem feijão com arroz, sem correr grandes riscos. Você pode investir tentando correr um pouco mais de risco, buscando um retorno melhor. Só que fazer isso sem estratégia, sem ter um método e, consequentemente, perdendo muito tempo, aprendendo via tentativa e erro. E muitas vezes, investindo sem ter muita clareza, sem ter muita segurança. Ou ainda você pode seguir um terceiro caminho, que é buscar correr um pouco mais de risco de forma consciente, porém fazer isso investindo com muita estratégia, com muita clareza, sabendo exatamente o que fazer para preservar e multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Eu imagino que você escolheria a primeira ou a terceira opção. Só que na prática nem sempre é assim. Eu vou te mostrar aqui cada um desses caminhos. O primeiro, investir sem correr muito risco, que é o mais fácil de explicar. Se você não quer correr muito risco, você vai para renda fixa, escolhe ativos como o Tesouro Selic ou um CDB que renda 100% do CDI e vai ver a sua carteira variar uma curva parecida com essa aqui. Sem risco de perder dinheiro, todo mês com mais dinheiro do que no mês anterior. Muito bom. E vamos imaginar nesse caso que você tem 3 milhões de reais para investir e que a taxa Selic está perto ali de 10% ao ano. Se você investiu assim nos últimos 10 anos, você viu a sua carteira render cerca de 9% ao ano, já descontado o imposto de renda, tá? Que existe esse desconto, quer você queira, quer você não queira, tirando a taxa do Tesouro Direto, tirando aí a inflação, que é uma coisa que a gente tem que tirar dessa conta, você estaria vendo o seu patrimônio se valorizar acima da inflação em cerca de 3% ao ano. Ou seja, cada ano investindo assim, sem risco, você fica 3% mais rico. Por que eu tirei a inflação aqui? Porque não adianta nada, Você ter 3 milhões de reais, rendeu lá 10%, você achou que ficou 300 mil reais mais rico, mas o que custava 3 milhões de reais há um ano, agora custa 3 milhões e 200 mil reais, mais ou menos. Ficou só 100 mil mais rico, 3%. É o ponto, E a grande questão, se investir 3 milhões assim vai valer a pena, é você entender se essa renda passiva faz sentido para ti. Quer dizer, seu patrimônio é de 3 milhões, você espera uma renda acima da inflação de 3% ao ano, a gente está falando que você pode ter uma renda passiva mensal de 7.500 reais. Minha opinião é que vai ser insuficiente. Por quê? Porque a realidade de alguém que acumulou 3 milhões de reais é uma realidade em que a renda ativa é maior do que 7.500 e que os custos são maiores do que 7.500. E é por isso que muitas pessoas vão para o segundo caminho, que é correr mais risco para ter um maior potencial de retorno. Só que se elas fazem isso sem estratégia, o resultado pode ser catastrófico. Acompanha aqui minha linha de raciocínio. Eventualmente, a gente abre aqui no Clube do Valor vagas para sessões gratuitas de consultoria de investimentos. Nessa consultoria gratuita, a gente analisa a carteira da pessoa que está tendo a sessão de consultoria e muitas vezes a gente vê resultados como esse aqui. É uma carteira que nos últimos anos, nesse caso aqui nos últimos 6 anos, teria rendido exatamente igual ao IPCA. Na verdade, 1% acima da inflação. Não é nem 1% ao ano, tá? É 1% acima da inflação. Ou ainda carteiras como essa aqui, que desde 2020 rendeu 12%. Enquanto a inflação rendeu 30%, então ela rende abaixo da inflação. E as carteiras têm performance ruins porque elas têm ativos ruins. Essa aqui, por exemplo, tinha 76% em COI, que é um ativo horrível. E o fato é que ter um retorno assim não é exclusividade desses dois investidores. E acontece nos Estados Unidos também, inclusive esse estudo aqui, do JP Morgan, mostrou que na média, investidores comuns têm rendimentos menores do que qualquer título disponível no mercado. Por quê? Porque eles investem sem estratégia. Ao investir sem estratégia, ou eles estão pagando muitas taxas sem saber, sendo induzidos ao erro por profissionais mal intencionados, ou eles estão comprando na alta e vendendo na baixa, comprando quando vem uma manchete boa sobre economia, sobre crescimento econômico e vendendo quando vem manchetes ruins. E repetindo isso, comprando na alta, vendendo na baixa, comprando na alta, vendendo na baixa. Enfim, você é muito bacana aqui, eu vou considerar que esse cara que investe sem estratégia, ele consegue ver a carteira render 1% ao ano acima da inflação. Bom, sendo esse o caso, a situação piora.
né? Com 3 milhões de reais ele poderia ter uma renda passiva perpétua de longo prazo de R$ 2.500 por mês. E aí que a gente vai para o terceiro grupo. Se investir sem risco não rende tanto e investir com risco e sem estratégia pode ser muito ruim, eu tenho que investir com estratégia. E eu queria entender, Ramiro, como é que é a tua estratégia? Quanto ela teria rendido? Primeiro ponto, tá? É que eu acredito muito que tudo na vida em que tu coloca uma estratégia, um processo, um método validado, você vai ter mais resultado. Quer dizer, o cara que trabalha com marketing e tem estratégias de marketing, sabe se comunicar, ele vai ter mais resultados do que um cara que tenta fazer o marketing sem estratégia, meio que no feeling, meio que no achismo. O administrador de empresa que usa ferramentas estratégicas para tomar boas decisões, ele vai crescer essa empresa mais do que o administrador de empresa que toma as decisões com base no feeling. Essa é a regra do jogo, por isso eu quero falar aqui sobre os 3 passos da minha estratégia para que você entenda ela, veja quanto ela rendeu e consiga, se quiser, implementar ela. Só que o primeiro passo, tá? O passo 0, que eu acredito que agrega muito para quem já passou dos 3 milhões, ou já tem mais do que isso, ou ainda nem tem 3 milhões ainda, é falar com um profissional. Sim, eu sou enviesado para falar sobre isso, eu sou um profissional do mercado, mas eu, por exemplo, quando tô com algum problema de saúde, cara, eu vou pro médico, eu vou pegar a opinião dele. Quando eu quis reformar aqui a casa que eu moro, onde estou gravando esse vídeo, eu contratei um arquiteto. Eu percebo que as pessoas, elas confiam em profissionais em várias áreas, mas na parte de investimentos, na média, elas fazem por conta própria. Sei que muitas pessoas têm preconceito com isso, por isso que estou abrindo vagas gratuitas para a primeira sessão de consultoria de investimentos conosco. Uma sessão que vai te agregar muito valor, porque nessa sessão a gente vai analisar a tua carteira atual, como você está investindo, a gente vai criar um plano de investimentos em cima dessa carteira e em cima do seu perfil de risco e vai te apresentar esse plano. Quer dizer, a gente vai te entregar tudo de forma personalizada e de forma gratuita. Então, se você quiser ter acesso a essa consultoria, primeiro link aqui na descrição ou esse link aqui, só apertar, preencher um rápido formulário, a gente vai analisar as suas respostas e entrar em contato contigo por telefone pelo DDD do teu estado. Caso você esteja se perguntando, mas Ramiro, gratuito mesmo? Existe almoço grátis? Eu te falar que é uma primeira sessão gratuita e que sim, a gente vai te entregar um plano de investimento, vai te entregar todos os segredos e ao final dessa sessão a gente vai te vender a implementação. Se quiser implementar esse plano conosco, aí você pode nos contratar e se tornar cliente de Wealth. Nossa consultoria funciona muito bem, recentemente recebeu esse feedback aqui do Roberto, porque ele já era bem organizado financeiramente, mas mesmo assim cometia erros básicos e depois da conversa ele tem tido ótimos resultados e muita confiança para investir. Depois desse passo 0, pode seguir os 3 seguintes passos. Número 1, imaginar o pior cenário possível. Que, em outras palavras, é pensar no risco. Por quê? Porque a forma com que você vai investir, ela deve variar de acordo com o risco que você aguenta ou está disposto a correr. Vamos imaginar um cara que investiu tudo na bolsa, lá em 1998, achando que, poxa, agora que o Brasil tem um plano real, ele vai decolar, a economia vai crescer muito. Esse cara investiu R$1 milhão e a bolsa naquele ano chegou a cair 65%. Esse cara não é muito tolerante ao risco, ele com certeza vendeu ao longo das quedas. Vendeu quando a bolsa bateu 20% ou 30% de queda e saiu da bolsa, sendo que se ele fez isso, ele perdeu todo o retorno posterior. E a bolsa foi um excelente investimento de lá para cá. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é a sua tolerância ao risco. Com base nisso, você vai para o segundo passo, que é montar uma carteira ideal de investimentos, desenhar uma composição feita sob medida para a tua tolerância ao risco. Nossas consultorias gratuitas é isso que a gente faz. A gente entende teu perfil de risco e te mostra uma carteira ideal. E se você passou pelo primeiro passo e sabe o quanto de risco você está disposto a correr, entende se você aguentaria ver a sua carteira cair 30% numa crise, ou 20%, ou 10%, aí fica fácil de desenhar uma carteira boa. Sempre entendendo que a vida como ela é o seguinte: quanto mais risco, maior vai ser teu potencial de retorno. Quanto menos risco, menor vai ser teu potencial de retorno. Isso aqui você não consegue escapar. Para você ter uma ideia, né, de diferentes modelos, a gente espera aqui que uma carteira equilibrada, ou seja, bastante renda fixa, ela teria rendido cerca de 4 a 5% ao ano acima da inflação, descontado custos. Uma carteira mais sofisticada, meio que meio a meio entre renda fixa e renda variável, teria rendido entre 5 a 7% ao ano acima da inflação, mas com maiores quedas maiores em crise, e uma carteira mais arrojada poderia te entregar até, num cenário mais otimista, 10% ao ano acima da inflação. E aí você pensa, beleza, eu aguento uma queda de até 30%, cara, então vou montar uma carteira mais arrojada. Como essa aqui, o nosso modelo arrojado, que é 75% renda variável. Não, eu sou um cara que sou muito mais da renda fixa. Beleza, então a gente montaria uma carteira equilibrada, como essa aqui que está na tela. Mas o fato é que é muito importante você entender e determinar quanto por cento você vai investir em cada classe de ativos. Graças a ele que a gente segue para o terceiro passo, que é fazer o rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? Você montou uma carteira, tem um desenho ideal dessa carteira, de 3 em 3 meses você olha para essa carteira, ela vai ter se misturado, algumas classes de ativos vão ter ganho peso, outras vão ter perdido, e aí você compra aquelas que estão com peso abaixo da meta, inclusive pode vender aquelas que estão com peso acima da meta, trazendo a tua carteira de volta para a composição original. Então lembra que eu te mostrei que nos últimos 10 anos o CDI teria rendido 3% ao ano? Bom, se você tivesse
montado uma carteira equilibrada, com menos risco, que seria uma carteira aí com 70% em renda fixa e 30% em renda variável, e ainda tivesse nos pagado para isso 1,1% ao ano, essa carteira teria rendido nos últimos 10 anos 5,6% acima da inflação. E se você tivesse montado uma carteira com um pouco mais de risco, né, investido um pouco menos em renda fixa e um pouco mais em renda variável, com essa composição aqui, aí então você teria visto um retorno de cerca de 7% ao ano acima da inflação. E para conseguir ter uma taxa de retorno maior, muda muito o jogo quando você está projetando viver de renda passiva. Para isso, eu vou te mostrar aqui o nosso simulador de liberdade financeira aqui no Clube do Valor. Se você quiser viver com uma renda passiva de R$15 mil por mês e investir no cenário da taxa Selic, com retorno de 3% ao ano acima da inflação, vai precisar de R$6 milhões acumulados. Se você está começando hoje com R$3 milhões e vê essa carteira rendendo 3% ao ano acima da inflação, sem aporte você demora 23 anos para chegar lá. Com aporte, sei lá, de R$2 mil por mês, demora 20 anos exatos. Você pode fazer suas próprias simulações apertando aqui no segundo link na descrição. Agora, se você puxa essa taxa de retorno para dar carteira sofisticada, os 7%, muda tudo. Por quê? Primeiro, o seu patrimônio meta cai, porque a sua carteira vai estar rendendo mais. Nesse caso, você precisaria de 2 milhões. E você não levaria ano nenhum para chegar nessa meta, porque você já teria mais de 2 milhões. E se você usa o cenário intermediário, pensando em uma taxa de retorno de 5% ao ano acima da inflação, precisaria de 3.600.000. Nesse caso aqui, uma carteira rendendo 5% ao ano acima da inflação, em 3 anos você chegaria lá. Uma coisa muda muito, dependendo de como você investe. E se você investe com estratégia, já passou do primeiro, segundo, terceiro milhão, investir bem faz toda a diferença. Ah, mas eu não tenho 3 milhões, eu não tenho 5 milhões, não tenho nada disso. Aperta o segundo link na descrição e faz suas próprias simulações. E se você pensar, beleza, Ramiro, que o meu problema é que eu não tenho tempo para montar uma estratégia porque eu estou muito ocupado trabalhando para fazer mais aportes. Bom, se esse é o teu caso, então aperta aqui, ó, onde está o Valentim, e agenda uma ação de consultoria gratuita conosco. Mas se você quiser aprender por conta própria, tranquilo, tem vídeo aqui em que eu explico no detalhe minha estratégia de investimentos, de forma bem mais detalhada do que nesse vídeo. Esse vídeo é secreto, só quem clicar aqui vai ter acesso a ele. Eu te oriento a fazer isso. Grande abraço e até mais.